Tá, então já iniciou aqui a gravação, né? Vamos ver aqui a parte, então. Vamos ver aqui a parte, então, que a gente ficou de ver no final da aula passada, que é a parte de lidando com desvios, né? Só para poder situar aqui, voltar alguns slides, né? A gente estava vendo, então, a parte de pipeline, né? Então, dando uma breve recordada aqui, o pipeline, no nosso exemplo aqui, ele tem 6 estágios, onde cada um desses estágios significa, né, buscar a instrução, decodificar a instrução, calcular os operandos, quer saber onde estão os operandos que devem ser buscados. No quarto estágio, buscar os operandos. No quinto estágio, executar a instrução, né? E no sexto estágio, escrever os operandos, né? Nós vimos que a estratégia mais eficiente para fazer isso é, no primeiro ciclo, a primeira instrução ela é buscada, né? No segundo ciclo, a gente vai estar decodificando essa instrução, né? Agora, se a gente está usando uma área do processador que é para decodificar, a gente já pode buscar a instrução seguinte, que é a instrução 2, e fazer a busca dela, né? Então, no segundo ciclo, nós estamos fazendo a decodificação da primeira instrução e já buscando a segunda instrução. E por aí vai, recursivamente, né? No terceiro ciclo, nós estamos calculando os operandos da primeira instrução, decodificando a segunda instrução e buscando, né, a terceira instrução. Até que chega um ponto, por exemplo, no sexto ciclo, onde dentro de um processador nós estamos executando simultaneamente 6 instruções, cada uma num estágio diferente, né? A gente viu que pode acontecer, né, de haver uma perda de desempenho quando acontece o quê? Imaginando que a instrução 3 seja um desvio condicional, né? O que é um desvio condicional? Os operandos da comparação, né, vão ser comparados e esse resultado da comparação pode dar verdadeiro ou falso, né? Então, se for verdadeiro, ele pode saltar ou não, né? Dependendo se for verdadeiro ou falso. Se houver o salto, no momento da execução da instrução 3, significa que as instruções seguintes, que são a 4, 5, 6, 7 e por aí vai, elas não serão executadas. Vai haver direto um salto, no nosso exemplo, para a instrução 15. Então, quando chegar o momento da instrução 15, houver o saldo, tem que começar tudo de novo o pipeline, né? A gente vai buscar a instrução 15, no ciclo 8, né? No 9, a gente vai decodificar a instrução 15 e buscar a instrução 10, né? E por aí vai, né? Então, a gente tem essa condição de que, se houver um desvio, o trabalho tem que ser um pouco diferente, né? Então, como a gente lidar com esses desvios, né? Qual o trabalho a ser feito, né? Então, tem algumas considerações que são feitas, né? Então, quando existe um desvio condicional, né, até que a instrução seja executada, é impossível, né, a gente dizer se o desvio vai ser tomado ou não. Então, por exemplo, aquela instrução branch equal, né, salte se for igual, condição 1, condição 2 e um label. Chegou no momento de executar, a gente não sabe ainda se não houver o salto, né, se não for igual, a gente continua a execução. Se houver o salto, o programa vai saltar lá para a posição marcada por label, né? E a instrução começa a executar. Então, depois do desvio condicional, pode ser a próxima instrução ou pode acontecer um salto para uma posição mais adiante e aí continuar a execução, né? Qual abordagem é melhor tomar nesses casos, né? Então, existem algumas abordagens que nós vamos ver rapidamente aqui. São abordagens conhecidas como múltiplo fluxo, busca antecipada, um buffer de loops, chamado desvio atrasado, ou tentar fazer uma previsão de desvios. Vamos ver cada um deles aqui. Então, primeiro caso, múltiplos fluxos, né? Bom, vou imaginar aqui um pipeline simples, né? Aquele que a gente vem estudando até agora, né? O que ele tem que fazer? Ele deve escolher a busca entre 2 instruções, né? E ele pode fazer a escolha errada, né? O que são essas 2 instruções? No exemplo aqui, ele pode saltar para a instrução, ele pode buscar ou a instrução seguinte ou a instrução do label. Ele tem que tomar uma decisão. Normalmente toma a decisão pela instrução seguinte, né? 50% de chance, né, se a gente não for fazer nenhuma outra análise, de escolher certo ou errado, né? Ele pode escolher por continuar e saltar, ou ele pode escolher por saltar e, na verdade, a instrução continuar, né?
Bom, então, qual é a abordagem que se faz quando se trabalha com múltiplos fluxos? É replicar a parte inicial do pipeline. Né? O que é a parte inicial do pipeline? É a parte de buscar a instrução, né? Decodificar a instrução, né? Calcular os operandos. Isso significa o seguinte: se ele encontra um desvio condicional, ele joga em paralelo no pipeline, ele busca ao mesmo tempo a instrução seguinte e a instrução do label. Né? Com isso, ele está trazendo as duas e em algum momento vai acertar. Bom, quais são os problemas? Primeiro, atrasos no acesso aos registradores e à memória. Um processador, ele tem os canais de dados para acesso ao processador e os canais para acesso à memória. Não tem como ele acessar simultaneamente duas posições de memória. Então, ele vai estar tentando fazer dois acessos à memória, vai sobrecarregar o canal de dados. Outra coisa que pode acontecer é quando a gente faz vários ifs alinhados, né? If, then, aí dentro desse then, um outro if, um outro then, um else, aí depois um else aqui, mais um if, mais um then. Então, uma série de desvios, um após o outro. Aí não tem como também um processador ter infinitas unidades de busca e de decodificação. Né? No máximo, daria para um caso. Né? Bom, mas apesar das desvantagens, pode melhorar o desempenho. Né? Então, exemplo de algumas máquinas que trabalham com 2 ou mais fluxos pipeline são as máquinas IBM 370, 168 e a IBM 3033. Tá? Então, máquinas de porte maior, que têm uma condição de ter processadores mais caros. Né? Então, eles trabalham com essa parte de múltiplos fluxos. O processador ele consegue puxar mais de um fluxo de instrução simultaneamente. Né? E alguns outros processadores têm essa capacidade também. Né? Há alguns anos foi lançado, já bota aí pelo menos 15 anos, foi lançado a linha PowerPC, um consórcio de várias empresas se uniram para lançar o PowerPC, que foi usado até durante um bom tempo no Apple, né? Tinha esses múltiplos fluxos também, um microprocessador para microcomputador com a capacidade de múltiplos fluxos. Outra estratégia é chamada busca antecipada do alvo do desvio. Né? É a seguinte: quando o desvio condicional é reconhecido, né, são buscados, né, o alvo do desvio, tá, e a instrução que segue o desvio. Né? Nesse caso, a diferença para a anterior é que a anterior ela trabalha com múltiplos fluxos simultaneamente. Tá? Então, nesse caso aqui de múltiplos fluxos, nós temos unidades funcionais fazendo a busca da primeira instrução e a busca da segunda instrução simultaneamente. Né? A seguinte e a do alvo. Né? No caso da busca antecipada, vai entrar também as duas no pipeline, mas uma de cada vez. Né? Então, no caso do exemplo anterior, se a instrução 3 com a instrução, que era a instrução do desvio, quem é a seguinte a ela? É a 4. Né? Quem é a do alvo? É a 15. Então, significa que no ciclo seguinte busca, por exemplo, a 4 e no terceiro ciclo busca a 15. Já começa a trabalhar com as duas instruções para adiantar as duas. Né? Então, já sai buscando antecipadamente, né? Mas não em paralelo, como no caso anterior. Quem usa essa abordagem, novamente, o IBM 360, modelo 91. Então, a grande diferença desse para o anterior, né, significa estar fazendo em paralelo ou não. Outra estratégia um pouco mais complexa é o chamado buffer de loops. Né? Significa colocar dentro do processador uma pequena memória. Né? Então, nós já temos a memória RAM. Hoje em dia temos a L3, temos a cache L2, temos a cache L1. E agora nós colocamos uma outra memória lá junto ao pipeline do processador. Essa é extremamente mais rápida, inclusive, que as caches. Então, ela vai trabalhar na velocidade dos registradores, na velocidade do próprio microprocessador. Né? Bom, então, ela é mantida pelo pipeline, né, da parte do pipeline que faz a busca de instrução. Então, ela é específica do pipeline. O que ela contém? N instruções lidas mais recentemente. Então, conforme as instruções vão sendo lidas, vão ficando guardando nessa memória. Né? Então, a memória guarda sempre as últimas instruções. Né? Se o desvio está para ser tomado, o que ele faz? Ele verifica se o alvo já está no buffer. Quando o alvo vai estar no buffer? Né? Quando houver um loop. Então, você tem uma série de instruções
e ele está aguardando as últimas instruções. E, de repente, acontece um loop, volta para lá para o início. Dentro desse loop tem alguns ifs. Tem um if, outro if, que é quando faz o desvio condicional, né? Ou o próprio um desvio condicional, né? O próprio loop também, o final dele é um desvio condicional, né? Então, se nós estamos dentro de um loop, que é a parte que mais pesa no processamento, muito provavelmente essas instruções estão guardadas nessa memória dentro do processador, ou seja, é uma cache só para o pipeline, né? Isso significa que essas memórias que já estão, ou melhor dizendo, essas instruções que já estão na memória, elas não precisam ser decodificadas, não precisa, no máximo precisa decodificar um operando, se ela depender do valor do registrador para calcular o operando. De resto, toda a decodificação dela já está feita. Então, é uma instrução que já está pronta, não precisa ser muito trabalhada. A sua execução é extremamente rápida, né? É caro criar memória dentro do processador, mas é um desempenho muito bom que vai ser conseguido com isso, né? Então, é o que vale a pena ser feito, né? Então, ele oferece 3 benefícios, né? Primeiro, as instruções obtidas na sequência estarão disponíveis sem o tempo usual de acesso à memória. Então, não é sequer necessário ir na memória RAM para buscar essa instrução, tá? De fato, a gente está falando aqui no caso de desvio, mas um processador não vai utilizar somente para desvios. Se ele tem essa memória lá dentro, onde ele já tem essas instruções guardadas, ele vai sempre ver se a instrução já está nessa memória, né? Com isso, se for um loop pequeno, uma interação pequena, um pequeno for, que tem poucas instruções, todas as instruções já estarão dentro do processador. Será uma execução extremamente rápida, né? Agora, se o desvio para um alvo estiver apenas alguma posição à frente do endereço da instrução de desvio, tá? O alvo também já pode estar no buffer, né? Estratégia bem adaptada para lidar com loops ou interações, né? Isso, claro, loops curtos. Se forem loops grandes, não tem como caber tudo dentro do processador. A memória lá dentro é escassa. Até porque o tempo de acesso a ela tem que ser muito baixo, então não pode ser uma memória muito grande, né? Então, se esse buffer for suficientemente grande para conter todas as instruções, essas instruções precisarão ser obtidas apenas na memória da primeira interação. Não acessa sequer a memória RAM, né? Então, é algo que vale a pena ter no projeto do processador, né? Exemplos de equipamentos, né? CDC Star 100, né? Sumiu meu cursor aqui, pera. Cray 1, né? Para quem não sabe, Cray é a principal linha de supercomputadores do mundo, tá? Inclusive, a venda dele é bastante restrita, é difícil comprar, porque o governo norte-americano limita muito devido à capacidade de processamento dessas máquinas, né? E o Motorola, linha 68.000, né? Especificamente o modelo 68.010 também tem essa capacidade, né? Motorola foi, durante muitos anos, também fornecedor de microprocessadores para a Apple. Tem também uma técnica chamada desvio atrasado, né? Como é chamado o desvio atrasado? Embora essa técnica seja chamada de desvio atrasado, tá? Na verdade, isso aí significa a gente rearranjar instruções, né? O que seria rearranjar instruções? A gente tem uma instrução, por exemplo, de um salto condicional. Esse salto condicional, porque salto se for igual, branch equal, ele vai comparar 2 registradores para fazer o salto, né? Se esses 2 registradores... Vamos voltar 3 instruções aqui, por exemplo. Ó. 1, 2, 3 instruções. Se nenhuma dessas 3 instruções altera qualquer um desses 2 registradores, o que é que o processador pode fazer? Ele executa primeiro a comparação, busca primeiro a comparação, né? Enquanto ele está calculando o salto, aí ele já vai executando as outras instruções, que são independentes do salto. Quando o salto é decidido, né, dá tempo de buscar as instruções, se for a seguinte, ou se for o alvo da comparação, né? Então, o que o processador está fazendo aqui? Ele, na verdade, está trocando a ordem de execução das instruções para colocar essa instrução de desvio para ser executada mais cedo e, com isso, obter, saber de antemão se o desvio vai acontecer ou não, né? Não, esse Cray 1, Marco Fernando está perguntando, né, se o Cray 1 é como se fosse um PC. Não é, não. Tá? É um computador de gabinete, ele é bastante poderoso, não tem o tamanho de um PC, não. Ele é bem grande, tá? Ele é mais ou menos do tamanho de um mini computador. Um mini computador normalmente é um gabinete com
como se fosse um gabinete com 3 racks daquele 42U, rack alto para computadores. Esse rack padrão que a gente vê no data centers por aí, um Cray é no mínimo 3 racks daquele, só uma máquina. Tá ok? Pode, se quiser botar na internet, o Cray no Google Images e buscar, vocês vão ver a imagem dele. Não vai ver grande coisa, não. Vai parecer que está vendo uma geladeira, tá? Mas é um computador. Outra técnica é chamada previsão de desvio, que é tentar adivinhar se um desvio vai ser tomado ou não. Tá, o Juan Carlos botou aí, né? Parece uma geladeira o bicho. Né? Bom, então, previsão de desvio, né? É tentar adivinhar se o desvio deve ou não ser tomado. Né? Então, algumas condições. A previsão sempre tomada, nunca tomada, por opcode. Vamos ver cada uma delas também. Então, a previsão sempre tomada é a seguinte, né? Estudos, né? Esse estudo aí é estatística, na verdade, sai procurando ver execução, mostram que os desvios condicionais são tomados em mais de 50% das vezes. Ou seja, mais de 50% das vezes acontece o salto, acontece o desvio. Né? Então, se essa informação é a favor da gente fazer previsão sempre tomada. Ou seja, chegou numa situação em que se vai buscar uma instrução, não busca a seguinte, busca a instrução do salto. Vale mais a pena. É o que está sendo dito aí. Né? Então, segundo as estatísticas, é melhor assumir que o salto vai ser feito. Né? No entanto, temos um problema aí. Né? Em uma máquina com paginação, né? Eu falei muito pouco para vocês de paginação, porque, na verdade, paginação vocês vão estudar em sistemas operacionais. Mas paginação é o seguinte, a memória é toda dividida em páginas, né? em faixas de acesso. Tá? E o programa ele é armazenado nessa memória virtual sequencialmente. Só que as páginas da memória virtual elas não estão necessariamente na mesma ordem na memória real. Então, à esquerda está a memória virtual, à direita a memória real. Então, a página pode estar na posição, a página seguinte numa posição lá embaixo, a terceira página pode estar entre elas, inclusive. Né? Então, não existe assim uma relação confiável na ordem que as instruções estão dentro do computador. Né? Então, significa o seguinte, se eu digo que se eu acredito que a instrução que vai ser executada é a próxima, muito provavelmente ela está dentro da mesma página. Agora, como as páginas são pequenas, né, uma página de um PC, por exemplo, tem um tamanho de 4 KB, o meu salto pode cair em outra página. Então, significa que eu preciso acessar uma região que está longe na memória. Acessar uma região longe na memória, o esquema de paginação, para economizar a memória real, o que ela faz? Ela guarda essas páginas em disco e só traz para a memória quando é necessário. Né? Significa que, se eu tentar adivinhar que está muito à frente, eu tento buscar muito à frente, se não tiver memória, eu vou provocar um acesso a disco. E aí o sistema como um todo vai ficar sobrecarregado. Né? Então, a estratégia também complicada é dizer que sempre será tomada. Né? Então, nesse caso, a gente parte para uma previsão que é chamada previsão nunca tomada. Né? Ou seja, sempre achar que é o próximo. Né? Aliás, está até aqui, ó, a previsão nunca tomada é a mais popular, até por questão de paginação e por ser simples. Né? Então, uma outra abordagem que é a previsão por opcode. Né? O que é a previsão por opcode? Estudar o tipo do opcode. Né? Por exemplo, estatisticamente, aí aqui é chute, tá? Não é verdade, não. Eu posso achar que sempre que eu comparar se é igual, acontece o salto. É verdadeiro. Agora, sempre que eu comparar se é menor ou igual, BLT, não acontece o salto. Então, eu faço a estratégia de buscar a próxima instrução dependendo do tipo de opcode. Né? Isso tudo é bastante bonito, mas, na verdade, o que está escrito é isso aqui. Né? O que acontece é isso aqui. Né? As chances são muito próximas de 50%, qualquer que seja a estratégia. Né? Aqui está falando que em mais de 50% não chega nem a 60% das vezes. Então, fica muito difícil falar que vale a pena uma estratégia ou outra. Então, o que o microprocessador faz normalmente é o seguinte, previsão nunca tomada. Tá? Sempre que chega um salto, o pipeline, ou ele terá um fluxo duplo
em que ele busca as duas instruções ao mesmo tempo, ou se ele tiver um fluxo único, ele busca a instrução seguinte. É assim a realidade dos microprocessadores. Tem uma outra estratégia que é chamada estratégia dinâmica. Tá aqui os slides para você, mas comentar só rapidamente. O que vem a ser estratégia dinâmica? A estratégia dinâmica é associar ao tipo de instrução o que está acontecendo no passado. Por exemplo, a maioria das vezes que eu comparo, se é igual, no meu programa, recentemente, a maioria das vezes não ocorre o salto. Então, a próxima vez que encontrar uma instrução de comparação, eu assumo que não vai acontecer o salto e eu tento trazer para o pipeline a instrução seguinte. Se for o contrário, traz a do salto. Tá? É uma estratégia complicada porque eu preciso de uma memória extra e eu preciso ter uma capacidade de memória dentro do processador para saber cada tipo de instrução o que está acontecendo. Né? E cada vez que acontecer um salto, eu tenho que ter um circuito contador dentro do processador para poder determinar e fazer essa contagem para as próximas instruções. Né? Então, por ser uma estratégia bastante complexa e com poucos ganhos, né, ela existe na teoria, mas não é implementada. Né? Uma eficiência maior pode ser alcançada nela, né? Se ao invés de eu guardar essa operação por tipo de instrução, guardar pela instrução. Ou seja, as instruções executadas recentemente, eu marco o tipo de instrução. A instrução que está na posição de memória 3F8, ela tem tendência a fazer ou não o salto. Né? Então, toda vez que ela for carregada, eu já tenho uma estatística sobre ela. Isso aqui é mais confiável. Mas imagina ter um processador com uma memória para poder guardar as instruções todas que foram processadas recentemente e o resultado do processamento, fazer a contabilização. Né? Fica muito caro esse tipo de processador. Então, não vale a pena. Aí, com isso, a gente fecha a parte de pipeline. Né? Alguém quer fazer uma colocação, perguntar alguma coisa de pipeline? Desse último aí foi o que eu falei para vocês. Eu não conheço nenhum processador, Marcos Renan, que faça esse tipo de previsão dinâmica. Né? Normalmente o que o processador faz é buscar a instrução seguinte. É isso que está nesse slide aqui. Ó. Isso aqui é a grande realidade. Vou limpar aqui. Quando o processador encontra uma instrução 3, uma condição de desvio, ele assume que a próxima é a 4, é a que está depois. Né? E aí ele vai fazendo. Se houver uma falha, começa tudo de novo. Isso que é o que a grande maioria faz. Né? Alguns deles têm esse múltiplo fluxo, que é, em paralelo, buscar as duas condições. Né? E alguns outros mais simples fazer a busca antecipada, que vai intercalando os dois para melhorar a situação. Fora isso, o resto é só para máquina muito específica, como, por exemplo, supercomputadores. Ok? Bom, então, um computador ele é composto por três grandes partes. Né? Se for lembrar, nem tem o slide aqui, mas conforme o von Neumann definiu, né, von Neumann definiu que um computador ele tem memória, né, tem uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Essas duas partes estão juntas dentro do microprocessador e tem dispositivos de entrada e tem dispositivos de saída. E a interação toda acontece dessa maneira aqui. Né? Nós já estudamos aqui memórias, acabamos de ver a estrutura de um microprocessador. Vamos começar a ver agora o terceiro grande módulo no sistema computador, que é a parte de entrada e saída. Né? Quanto é um supercomputador? Cara, tem muito tempo que eu vi preço disso. Até porque hoje em dia não se investe muito em supercomputador. Né? Mas assim, é bastante caro. É bastante caro. Bastante caro, eu estou falando que é na casa de centenas de milhares de dólares. Né?
Isso o melhorzão, né? Mas por que o microprocessador, o supercomputador está caindo em desuso, né? O supercomputador é muito complicado você ter, né? Você tem que ser um país bem comportado, né? Você, quando faz a compra, você tem que assinar uma série de termos que esse supercomputador não pode ser usado, por exemplo, para pesquisa nuclear, né? E você, a PUC-Rio e o LNCC já tiveram supercomputadores aqui no Rio de Janeiro. Quando esses supercomputadores são instalados, eles têm monitoramento remoto, né? O fabricante ele tem que olhar tudo que você está fazendo e ele faz auditoria no computador, porque se não cumprir as promessas, ele é desativado remotamente. Então você fica bastante restrito no que você pode usar o supercomputador, né? Então o que se faz hoje em dia? Cluster. Você pega máquinas mais simples, excelentes máquinas, mas máquinas mais simples, liga numa rede de alta velocidade e bota ela para trocar dados. E aí você não tem como controlar isso, porque você compra uma série de PCs de alto desempenho, liga todos eles em rede, você monta um cluster de computadores. Você não terá um desempenho de um supercomputador, mas vai estar muito próximo disso. Só que você não fica sujeito a todo tipo de controle que você tem, né? O FRJ, um tempo atrás, ela montou, né, assim, um supercomputador, entre aspas, né, na verdade, foi um projeto só experimental, com placas de vídeo, né? Desmontou várias placas de vídeo, só pegando o processador e montou um supercomputador com os processadores gráficos, né, GPUs, com excelente desempenho para cálculo matemático, né? Irving, a complexidade para montar supercomputador é imensa, tá? É muito complexo. É muito caro você ter uma equipe para conseguir montar toda a estrutura do supercomputador. E não é só hardware, não. Você tem que montar hardware. O funcionamento dele é diferente. Ele tem uma série de paralelismos. Você tem que ter um sistema operacional para ele. Não vale a pena. É melhor usar cluster. Computador quântico aí, né? Vamos ver, né? A gente não pode falar que não vai dar certo, não. Eu ainda estou muito cético na utilização de computador quântico em breve, né? No futuro pode até Professor, acontecer, mas ele é meio restrito. Desculpa te interromper. É que eu vi um vídeo, acho que faz um ano, de computadores quânticos, né? Que eu estava curioso. E eu cheguei à conclusão que é uma temperatura absurda para você manter ele estável. É super complexo. O gasto energético é tão grande que é melhor você ter, sei lá, mais de um supercomputador, entendeu? Esse é o Um dia a problema. gente chega Ele lá, teria né? que gerar uma energia absurda e limpa, né? E a Que é parte de pior controle ainda. que ele tem que ter também para manter os valores lá dos spins todos, não é um troço tão... Leva semanas para ele aquecer e esfriar de novo. É muito complexo e não é muito prático. Pelo menos Um não dia a gente agora, né? chega, né? Eu só não acredito que seja tão cedo. Posso errar, mas eu não acredito que Concordo. seja tão cedo, não. Então, vem. Então, o sistema computacional ele é composto, né, por várias coisas. As principais são processador, acabamos de ver, a parte de memória, nós já vimos. Vamos começar a ver a parte dos módulos de entrada e saída, né? A gente vai ver aqui módulo de entrada e saída sobre o conceito de arquitetura e de organização de computadores, né? Então, o que é um módulo de entrada e saída, né? Ele contém uma lógica, né? Então ele tem uma inteligência ali, nem que seja mínima, para realizar a função de comunicação entre o periférico e o barramento. Então, nós temos um barramento de comunicação, né? E nós temos um periférico, por exemplo, um disco, um HD. O disco não pode se ligar diretamente ao barramento, né? O disco ele é um dispositivo extremamente simples. Então, entra um controlador no meio, né? Que é o módulo que a gente chama de módulo de entrada e saída. Sempre que você imaginar um periférico, tem alguém para tomar conta desse periférico, né? Bom, os periféricos mais simples, teclado, mouse, monitor, eles não estão no barramento, né? O monitor ele tem a placa de vídeo para interfacear. Teclado e mouse normalmente tem o barramento USB que é específico, né? Que não é mais do que um barramento, toda uma interface de controle. Tá? Então, o periférico ele está ligado a um módulo que faz o controle de entrada e saída. E esse módulo é que faz a comunicação com o resto do sistema. Bom, então, esses periféricos não são conectados direto ao barramento, né? Aí alguém vai perguntar, né? Por que ele não se liga diretamente ao barramento, né?
Primeiro, existe uma grande variedade de periféricos, enorme, né? E o método de operação entre eles varia muito, né? Então, é praticamente impraticável colocar dentro do processador, dentro do sistema computacional, toda a lógica para poder falar com qualquer periférico. Então, a gente tem partes da máquina que são específicas para isso, né? Ainda, a taxa de transferência de dados. A taxa de transferência de dados de um periférico, quando comparado com dispositivos como processador e memória, é muito lenta, né? Se pensar no HD, o HD é extremamente lento, né? O próprio SSD ele é muito lento quando comparado ao processador e à memória RAM, né? Então, existem limitações na taxa de transferência desses dispositivos. Se eles entrarem com dados diretamente no barramento, vai atrasar muito o funcionamento, né? Vai demorar muito para os dados passarem e o desempenho do sistema como um todo vai cair, né? Então, é impraticável, né, usar um barramento de alta velocidade para esses periféricos, né? Agora, existem periféricos que podem ter taxa de dados maior do que o processador, né? Não vão ser aqueles que a gente usa no dia a dia, né? Aí, nesse caso, seria o contrário, né? Estaria sobrecarregando esses periféricos, né? O fato é, existe um barramento que tem uma taxa que é toda controlada e toda projetada para trabalhar entre o CPU e memória, né? E o periférico, um dispositivo de entrada e saída, ele é alguém que está entrando nesse barramento também. A controladora vai ser utilizada, entre outras coisas, para compatibilizar essa taxa de transferência e para traduzir os comandos do processador. A gente vai ver isso para frente. Professor, Oi. dá para afirmar que esse controle, né, cada periférico tem seu controle, né? Dá para afirmar que esse controle ele é uma abstração do barramento? O controle não precisa, inclusive, estar muito ligado ao tipo de barramento, né? A gente tem chips de controle, eu não coloquei aqui, mas você, por exemplo, a Intel ela fabrica barramentos não, ela fabrica esses dispositivos de entrada e saída, de controle de dispositivos de entrada e saída, chips para controlar isso, genéricos. Você pode fazer, você vai fabricar um tipo de HD, você pode colocar ele para falar com esse chip da Intel, vai fazer compatibilização. Mas ele não fica preso ao formato de barramento também, não, né? Na verdade, ele vai pegar... como é que eu falar? A gente vai ver mais para frente. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o barramento ele vai botar uma interface padrão, onde o processador vai falar para ele: eu quero acessar o dispositivo X, eu quero que seja trocado dados com a posição Y de memória, vão ser N dados, e vai dizer se a operação é de leitura ou escrita, né? E, na prática, atualmente, esse dispositivo vai fazer tudo sozinho. Ele vai acessar o barramento e vai fazer a transferência, né? Agora, ele não precisa ficar preso à tecnologia do barramento, embora hoje em dia a maioria das máquinas seja um PCI Express, né? Mas não fica exatamente preso ao barramento. Ele está muito ligado à tecnologia de barramento, não. Entendi. Quer dizer, no final, né, das contas, vai estar em cada máquina, mas ele pode trabalhar com qualquer tipo de barramento. O que um módulo de AS faz, né? Ele vai pegar um barramento, tá? Então, aqui, meio que respondendo a tua pergunta, né? Na prática, numa determinada arquitetura, ele estará ligado ao barramento, mas esse módulo de AS ele é um módulo comercial que ele pode se ligar a diferentes barramentos, né? Ele não amarra o tipo de barramento que tem que ser, tá? E qual é o grande papel dele? Ele está ligado ao barramento, recebendo dados de controle, endereços para as transferências, né? E os dados que serão transferidos ou recebidos ou enviados, né? E ele faz a interface, ele traduz isso em comandos que o periférico entende, né? Então, por exemplo, um microprocessador manda gravar determinada quantidade de bytes num determinado setor de um dispositivo. Esse dispositivo pode ser um disco, pode ser um SSD, pode ser um pendrive, pode ser uma unidade de rede remota. O problema aqui é da unidade do módulo, problema do módulo GS fazer essa tradução. Ele é que vai pegar essa informação genérica do processador, vai livrar o processador desse algo genérico, desse algo particular, e vai se preocupar em traduzir instruções específicas do periférico em si.
né? Então, para que seja funcional, né, para que seja possível ligar dispositivos periféricos no computador, é necessário um módulo JS. Esse módulo JS vai fazer o trabalho genérico, né? Ele possui duas funções principais, né? Interface com processador e memória, essa parte mais alta dele, ou seja, a interface com barramento, que fala com processador e memória, né? O barramento do sistema. E a interface com o dispositivo. Ele é que entende o que cada dispositivo fala. Ele é que entende a linguagem do dispositivo, né? Então, processador e memória trabalham de forma genérica e o módulo de ES trabalha com o dispositivo. Em relação a dispositivos externos, né? Toda operação de entrada e saída é realizada por intermédio daquilo que a gente chama de dispositivo externo, né? Dispositivo externo é qualquer coisa que está fora de um computador. Mesmo que seja um notebook, um monitor é um dispositivo externo. Teclado e touch é um dispositivo externo. Tá? Mouse é um dispositivo externo. Um caso bastante particular é o HD, que ele está, embora ele esteja dentro da máquina, esteja bastante integrado ao hardware, um HD, um SSD, ele ainda é considerado um dispositivo externo, porque ele está externo ao barramento do sistema. Ele não fala no barramento memória-processador. Então, para o núcleo do sistema, o HD ele é um dispositivo externo. Mas, Fábio, quando a gente trabalha com swap, quando a gente trabalha com paginação, ele faz parte do sistema memória virtual. Verdade, ele faz parte do sistema memória virtual. Então, para o sistema operacional, em alguns momentos, ele até é considerado parte do sistema memória. Mas para o funcionamento do hardware, ele é um dispositivo externo. Tá? Dispositivo interno... teclado do notebook é dispositivo interno, porque não é interno, é externo, né? É que a gente pode imaginar que ele é interno porque ele está grudado, né? Mas é externo, é sempre externo. O que é interno é tudo aquilo que acessa diretamente processador e memória. Professor, uma GPU dedicada, externa, sem ser integrada, seria externo? Não, GPU é... Bom, GPU tem... No caso, uma GPU num desktop, não no notebook. Vou falar assim, é que hoje em dia, GPU, quando nasceu como unidade de processamento gráfico, né? Então, mas hoje em dia tem bastante gente chamando a unidade, o coprocessador matemático também de GPU, tá? Então, eu quero diferenciar esses dois tipos de GPU. Se você estiver falando GPU tradicional, como ela que é Graphical Processing Unit, né? Vai depender de como foi a arquitetura, como a máquina foi montada, né? Normalmente, num notebook gamer, notebook de ponta, ou no desktop também, a GPU está dentro da placa de vídeo. A GPU está no dispositivo de entrada e saída, está no módulo de entrada e saída, melhor dizendo. Tá? Então, nesse caso, a GPU está externa ao sistema processador-memória. É difícil até dizer, né? Porque, na verdade, está o seguinte. Você tem processador, né? O CPU. Aí você tem um barramento, que é o barramento de alta velocidade do sistema. Você tem a memória. Você tem o seu módulo de ES. Né? No caso da GPU, ela está nesse módulo de ES. Ela tem acesso ao barramento. Então, ela está no limite, mas ainda assim interna. E você ainda tem o caso que ela é usada para coprocessamento matemático. Ela está no barramento para trabalhar paralelo ao CP. Aí, sem dúvida, é interno. Né? Mas não existe então, essa classificação. Placa de vídeo ela não é um dispositivo, ela é um processador também. Oi? Sim. Então, mesmo no caso de uma placa de vídeo dedicada, conectada numa PCI Express, mesmo assim é considerada interna, né? A GPU. Sim, vou ser sincero, vamos pensar aqui. Eu consideraria interno, tá? Nunca li nada sobre isso, não, mas eu considero que faz parte do módulo interno. Porque é bem complicado mesmo, porque também tem o caso do notebook, que ela faz parte da placa-mãe soldada. Você tem o caso do desktop, e tem o caso da integrada, que faz parte do processador, né? É que você tem dispositivos que tem processamento, né? Você tem, por exemplo, alguns discos de servidores que fazem processamento que a gente chama de algoritmo de elevador para fazer uma busca mais rápida. Ele tem um processador interno dele. Esse, sem dúvida, é externo.
Sim. Agora, a GPU está bem no limite. Eu consideraria que é interno. Que ela tem capacidade de trocar com a UCP informações na mesma velocidade do barramento. Entendi. É porque antigamente era usada só para processamento gráfico, hoje em dia é usada para cálculos matemáticos e servidores e simulações, né? Porque, na verdade, o processamento gráfico ele é um cálculo matemático intenso, né? Então, no final, a arquitetura de uma GPU ela é muito parecida com um coprocessador matemático. Aí virou uma coisa só. Entendi. Obrigado, professor. Tem uma classificaçãozinha aqui, né? Mais para classificar mesmo, né? Mas é bastante intuitiva, que são categorias de dispositivos externos. São aqueles inteligíveis ao ser humano, né? O que a gente chama de um dispositivo externo inteligível ao ser humano? Aquele que foi feito para interagir com o ser humano. Então, exemplo, monitor de vídeo, impressora, né? Onde o que a gente consegue, a saída dele, o tipo de dado trabalhado por ele, é um dado que a gente consegue interpretar diretamente, né? Agora, a gente tem outros dispositivos que são chamados inteligíveis à máquina, que a forma de armazenar e trabalhar os dados são adequados aos processadores. No caso, por exemplo, discos que trabalham com binários, né, e hexadecimais, sensores que vão monitorar acontecimentos externos, atuadores que vão permitir uma máquina agir com o mundo externo, né? E um terceiro tipo é o de comunicação, né, que permite a comunicação entre dispositivos remotos. No caso, o mais comum, adaptador de rede. Aqui é o que eu já falei com você, né? Discos são dispositivos externos, né? Para a gente aqui, tá? Disco, né, é dispositivo externo, né? Embora, em alguns momentos, ele é trabalhado como memória secundária, tá? Uma parte dele pode ser utilizada no sistema de memória, principalmente quando se usa paginação, né? Mas, se você perguntar hardware HD, o hardware é SSD, o que ele é? É um dispositivo externo. Bom, falando num dispositivo, como é o funcionamento de um dispositivo, né? Aqui não é mais um módulo de AES, é o dispositivo. Por exemplo, um pendrive, um leitor de CD, DVD, tá? Uma placa de rede, né? Ele tem uma série... assim, a sua arquitetura, o seu funcionamento, o seu projeto vai ser muito específico daquilo que ele vai fazer, né? Mas, se a gente for desenhar um dispositivo genérico, né, ele vai ter essa estrutura que a gente tem aqui, né? Ele tem sinais de controle, né? Sinais de controle, ele vai receber dados do barramento de controle, que vão informar para ele o que é que ele tem que fazer, né? Então, são informações que ele recebe, então é só a entrada, né? Isso entra numa parte do dispositivo que é chamada lógica de controle, a parte eletrônica do dispositivo. Essa mesma lógica de controle, ela recebe dados que serão escritos ou ela fornece os dados que serão lidos do dispositivo. Então, nós temos sinais de controle que determinam o que o dispositivo vai fazer. Nós temos os dados propriamente dito, que é aquilo que vai ser gravado no dispositivo ou lido do dispositivo. E temos ainda o chamado sinal de estado, né? O sinal de estado indica o estado do dispositivo, se ele está pronto, se ele está aguardando, se ele está fazendo algo. A lógica de controle é a parte eletrônica dele, diz tudo que o dispositivo vai fazer, né? O dispositivo tem um buffer. Esse buffer é para armazenamento temporário, né? Por exemplo, uma placa de rede. Chegam os dados aqui que vão ir para a rede. Esses dados eles são armazenados nesse buffer para, num momento adequado, ser descarregado. A rede pode estar ocupada no momento, né? Da mesma forma, um HD, por exemplo, que está lendo uma informação do HD. Essa informação vem do disco, ele é armazenada num buffer. Como o disco ele é mais lento, fica armazenado no buffer até que tudo esteja lá. Quando toda a informação está no buffer, ela é descarregada de uma vez só para o barramento, para compatibilizar a velocidade, para não ficar lento. E tem a parte que ficou para o final aqui, que é o transdutor. O que faz o transdutor? Ele basicamente converte dados elétricos, né? Por exemplo, é um DVD, ele é um disco óptico. Então, chega aqui informações na forma de luz. O transdutor vai transformar isso em sinal elétrico para o buffer.
Da mesma forma, na hora de gravar, vem sinal elétrico, o transdutor calibra a potência do laser para gravar num dispositivo óptico, né? Ou qualquer outro tipo de armazenamento que vai funcionar, né? No caso, por exemplo, do Wi-Fi, transformar em micro-ondas para a transmissão, né? Então, essa aqui é a interface geral de um dispositivo externo. Falar aqui de alguns dispositivos em especial, né? No caso aqui, teclado e monitor. É o meio mais comum de interação, né? A unidade de troca básica dele é o caractere. Se a gente pensar num monitor primário, em modo texto, ele recebe caractere e vai mostrando na tela, né? E o teclado é a mesma coisa. A gente aperta uma tecla, vai um caractere para o computador, né? Sempre está associado a um código, em geral de tamanho 7 ou 8 bits, né? O código que a gente mais conhece é o código de 7 bits, ASCII. Opa, são 2 Is, né? Então, o código ASCII é um código de 7 bits. Aí alguém fala assim, pô, mas eu já vi a tabela ASCII com código de 8 bits. É porque o PC, como trabalha com byte 8 bits, usa uma tabela conhecida como ASCII estendida, tá? Que ela tem 256 valores, né? Então, a ASCII é diferente da... Não é bem diferente, né? A ASCII estendida, ela é a ASCII dos 128 primeiros valores, depois tem mais 128 que são estendidos. Os caracteres ASCII, né, ou do teclado, sei lá o que for, são de dois tipos, chamados caracteres imprimíveis, né? Por exemplo, os caracteres alfanuméricos são aqueles que a gente pode imprimir, a gente entende. E o caractere de controle, né? Por exemplo, o Enter, que é o carrega de return, né? Um Ctrl+C, que é para parar uma execução. Tudo isso são chamados de caracteres de controle. Bom, então como funciona, né? O usuário pressiona uma tecla lá no teclado. Vai gerar um sinal eletrônico. O sinal eletrônico é uma série de linhas, né? Normalmente o teclado é uma matriz. Quando você pressiona uma tecla, ele vai dizer a linha e a coluna dessa matriz, para a gente poder saber o que foi pressionado. E ele vai passar pelo transdutor, e o transdutor vai gerar uma sequência de bits que representa esses dados, né? Já na saída, se precisa mostrar alguma coisa na tela, por exemplo, a letra A, né? Os caracteres são transmitidos para um dispositivo externo pelo módulo DS, no caso a placa de vídeo, né? O que o transdutor da placa de vídeo vai fazer? Vai pegar essa sequência de bits que representa o caractere A e vai enviar para o monitor uma série de comandos que vai desenhar na tela esse caractere. Nós vamos conseguir enxergar o caractere, né? Então, o transdutor é o responsável por fazer essa ponte. No caso de um drive de disco, tá? E aqui é algo que eu não canso de dizer, né? Qual é a diferença de drive e driver? Importante saber, né? Se nós vamos trabalhar com computação, nós temos que saber exatamente isso. Drive e temos o driver, que é com R no final. Quem fala a diferença aí? Vergonhados? Então, vamos lá. Drive, que é onde está escrito aqui, é o dispositivo, tá? Então, uma unidade de disco ele é um drive, né? O driver, com R, é o software que controla um determinado dispositivo. No caso, o driver seria o driver mesmo de algum dispositivo? Por exemplo, driver. O que é o driver de vídeo? É o software que você coloca para que o sistema operacional envie comando específico para aquela placa de vídeo, né? Um driver de rede, com R, driver, é o software que vai ser utilizado para que aquela placa de rede possa ser usada no sistema operacional, né? Então, driver, com R no final, é o software que vai fazer a parte de mais alto nível do módulo de entrada e saída. Já o drive é uma unidade, né? Então, drive de disco, drive de disquete, tá? Professor, Oi. eu tô com uma dúvida que é o seguinte. Quando eu já tinha visto a tabela ASCII antes e por acaso, pelo que eu percebo é o seguinte, não faz diferença se um determinado conjunto de 7 bits está representando a letra A, mas poderia ser também, sei lá, a gente poderia chamar de letra, por exemplo,
algo que hoje a gente chama de palavra e daria certo do mesmo jeito, né? Porque não importa o tamanho da letra, né? O que importa é que tem uma possibilidade de bit que significa exclusivamente ela, né? Na verdade, a gente fala muito do ASCII, mas não sei nem se é saudosismo, né? Porque os computadores não usam mais ASCII. Quer dizer, o computador usa, o sistema operacional não usa mais ASCII. O ASCII ele estava limitado a 7 bits, nós viemos para um ASCII estendido com 8 bits. Hoje o que a gente usa é o Unicode, né? A maioria das vezes. São 16 bits. Até por causa de questão de vários alfabetos diferentes, né? O alfabeto russo, o japonês, chinês. Tá? Agora, se você pegar o ASCII mesmo, a letra A maiúsculo, por exemplo, é o número 65, a posição 65 da tabela. Sempre. Eu não entendi direito a sua pergunta, eu não sei se foi isso que você falou. Né? Não, então, mas aí, por exemplo, se ao invés da letra A, 65, a letra fosse outro símbolo, fosse, por exemplo, sei lá, um símbolo maior, sabe, do que a letra A. Maior mesmo fisicamente, gostou de Você está desenho. falando do tamanho da fonte? Isso, exatamente, uma coisa maior, não teria problema, né? Aí já vai entrar toda uma parte de controle do software que está disponibilizando. Né? Por exemplo, a letra A vai ser representada por 65. Né? Mas na hora de armazenar essa informação na máquina, ele vai ter que armazenar o caractere e também o tamanho. Aí ele vai ter que armazenar mais informação. Né? Mas o que identifica o caractere, conforme você falou, é o código, independente do tamanho dele. Mas no momento de apresentar, se ele pode apresentar com tamanhos diferentes, você vai ter que guardar também o tamanho. Entendi. Obrigado. Então, o drive de disco, a unidade mesmo, o dispositivo físico, né? Ele contém uma eletrônica para quê? Né? Primeiro, trocar sinais de dados. Né? Controle e estado com módulo de AES. Então, nós temos o barramento de alta velocidade, temos um módulo de AES e, por exemplo, um disco aqui que contém os dados efetivamente. Né? A gente está falando do drive de disco, a gente está falando do disco. Então, o disco tem uma eletrônica também, ele tem a interface dele, que é padrão, né? Cada disco segue seu padrão. Né? Hoje em dia, os padrões mais comuns aí para microinformática é o SATA, o SAS. Né? E essa eletrônica, então, do disco, ela é utilizada para trocar dados, para controlar, para saber o estado do dispositivo, etc. Né? Ela tem uma interface para fora, que ela fala com o dispositivo, com o controlador dela, por exemplo, controlador SATA, se for um disco, né? E ela tem a parte interna também, né? Um disco ele é composto por cilindros, cabeças, tudo mais. Então ele precisa conhecer a geometria interna do disco e essa eletrônica vai controlar também o posicionamento da cabeça do disco para gravar a informação no local correto, né? Vai precisar controlar, então, os mecanismos de leitura e gravação e vai ter que ter um transdutor capaz de converter a sequência de bits em quê? Num padrão magnético. Né? Por exemplo, o bit 1, a superfície do disco ela é magnetizada para um lado. Se for para armazenar o bit 0, a superfície do disco é magnetizada para o outro lado. A capacidade do disco armazenar essa informação para um lado ou para o outro num espaço mínimo é que vai dar a capacidade do disco. Em um disco com cabeça móvel, né, ainda precisa fazer a movimentação do HD. Né? Como funciona isso? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Tá? Eu deveria ter posto uma imagem aqui, mas deixa eu tentar fazer um desenho. Você tem um disco, né, para quem nunca abriu um HD. Né? A parte central dele está presa a um eixo que vai girar. Esse disco está girando. Existe aqui todo um controle por eletromagnetismo com ímã que vai movimentar uma cabeça que ela é presa num ponto central. Então, nós temos uma cabeça aqui de leitura e gravação. A cabeça está posicionada num determinado local do disco. Está difícil escrever aqui. Tá. A cabeça vai escrever em determinada posição. Através de pulsos eletromagnéticos, né, que podem mandar sinais para um lado ou para o outro, essa cabeça se movimenta
de um lado para o outro no disco. Né? Então, a gente já botou ali, né? Aquela cabecinha ali que eu queria mostrar. Obrigado aí, Rony. Tá? Isso é chamado um disco com cabeça móvel, tá? Porque essa cabeça ela vai se movimentar. Tem que ser extremamente preciso. Quem faz esse posicionamento também é a eletrônica do disco. Né? Então, quem controla posicionamento de cabeça, tudo, não é o módulo de entrada e saída. Né? O módulo de entrada e saída ele envia comandos para o disco. Quem consegue fazer todo esse posicionamento, fazer o hardware funcionar, é uma eletrônica que tem que estar no próprio dispositivo. Ok? Falando do módulo de entrada e saída. Né? Quais são as principais funções do módulo de entrada e saída? Primeira função, controle e temporização. Né? A temporização, controle é ordenar o acesso, dizer aquilo que tem que ser feito, e a temporização ela trabalha junto com buffering. Né? O que é isso? Temos um barramento de alta velocidade e um dispositivo, um módulo de entrada e saída, no caso aqui, e um dispositivo lento. Ele gera dados a uma taxa bem lenta. Quando ele gera dados a taxa lenta, isso tem que entrar no barramento de alta velocidade, o que faz o buffering? Ele vai armazenar na memória, num buffer, esses dados, e quando a memória está cheia, somente nesse momento, ele acessa o barramento e descarrega tudo de uma vez só. Então, ele pega aquela informação que está vindo devagarzinho do dispositivo e coloca rapidamente no barramento. Da mesma forma, quando a informação tem que ir para o dispositivo, ela chega muito rápido, o dispositivo pega, armazena num buffer e aí ele vai fornecendo devagarzinho, caractere a caractere, para o dispositivo. Tá? Então, essa é a parte de temporização. E a temporização é conseguida pelo buffering. Ele é responsável também pela comunicação com o processador. Ele entende o que o processador quer fazer, a interface mais alta dele. E ele também é responsável pela comunicação com o dispositivo, a interface mais baixa. Por isso que, normalmente, um dispositivo de entrada e saída, melhor dizendo, um módulo de entrada e saída é especializado. Né? Uma placa de vídeo, ele vai mandar comandos de vídeo. Então, ele trabalha só com placa de vídeo. Né? Uma interface SATA, por exemplo, vai trabalhar com discos, unidade de armazenamento. Né? E por aí vai. Cada tipo de dispositivo tem um tipo de interface. Por fim, também responsável por fazer a detecção de erro. Tá? Bom, aqui nas partes seguintes está o que eu já expliquei. Né? Então, o que é controle e temporização? Né? É responsável para controlar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e dispositivos externos. Né? Uma coisa que eu não falei é uma palavra, né? Aqui está escrito certo, tá? Apesar da palavra ser feia, arbitração, mas é isso mesmo, tá? Ela faz a arbitração de barramento, que é escolher quem pode usar o barramento. Tá? Então, disputar o barramento. O barramento está sendo usado intensivamente entre memória e processador. Né? O dispositivo de entrada e saída também vai querer usar o barramento, ele tem que entrar na parte de arbitração. A parte de comunicação com o processador. O que ele precisa fazer? Ele recebe um comando, ele tem que decodificar o comando para saber o que ele tem que fazer. Ele vai ter que trocar dados, seja de entrada, seja de saída. Precisa fornecer informações de estado. Né? Por exemplo, o processador quer saber se o dispositivo está pronto para receber ou enviar dados. Ele quer saber isso, está pronto ou não está pronto. Cabe ao módulo de ES investigar o dispositivo e saber se está pronto. E informar o processador. E fazer o reconhecimento de endereço. Né? Cada dispositivo DS possui um endereço próprio de comunicação. Né? Creio que a maioria das pessoas deva conhecer, né? RAID, por exemplo. Um RAID é um array de discos, onde a gente pega vários discos, coloca num controlador RAID, e esses vários discos aparecem para o sistema como se fosse um disco só. Né? Então, por exemplo, o HD, o processador, ele pede para escrever no RAID. O processador não sabe nem quantos discos tem no RAID. Cabe ao processador fazer essa tradução, conseguir reconhecer o endereço e chamar o dispositivo correto. Um exemplo. A parte de comunicação com o dispositivo.
envolve comandos, informações e estados de dados. Né? O que vem a ser isso? O processador ele manda gravar um determinado setor no disco. Gravar um setor, né? O sistema operacional ele vai trabalhar com setores, com clusters. Gravar um setor de disco pode envolver vários comandos no dispositivo, né? Então, enquanto o processador manda uma informação simples, como gravar um setor, o módulo JS tem que traduzir esse comando simples em vários sinais para o periférico entenda. Buffer de dados a gente já conversou, né? É para compatibilizar a diferença na taxa entre o dispositivo e o processador. E a parte de detecção de erro, né? Para relatar possíveis erros ao processador. Né? Um HD deu defeito, não conseguiu ler. O processador pediu para ler um dado no disco. O dispositivo tem que entregar esse dado. Se o dado não puder ser lido, ele tem que informar essa condição de erro ao processador. Que, na verdade, só vai repassar o sistema operacional. Então, o módulo de JS genérico funciona dessa maneira que está aqui. A gente já viu que um barramento ele possui 3 linhas diferentes. Ele tem a linha de controle para dizer o que vai ser feito, a linha de endereço para dizer onde vai ser feito, né? E a linha de dados, que são as informações que serão trocadas. Um único controle. Então, isso aqui é a interface com o barramento do sistema. Isso aqui, do lado direito, é a interface com o dispositivo. Um único módulo JS pode controlar diferentes dispositivos. Então, ele, aqui, por exemplo, um módulo JS do USB, controlando uma impressora, controlando um disco, por exemplo. E vai ter seus registradores específicos. Pela hora já está interessante fazer uma chamada. Pronto. Feito. Então, está aqui o papel do módulo JS, né? No lado ele fala com o processador e memória, no outro lado ele fala com os vários dispositivos que ele é capaz de falar, né? A parte da esquerda aqui, para um determinado sistema, é sempre a mesma. O lado direito vai ser dependente do dispositivo. Então, a gente pode ter diferentes módulos para diferentes dispositivos. Então, esse módulo, qual é a facilidade dele? Ele permite que o processador veja uma grande variedade de dispositivos de uma maneira simples, né? O processador simplesmente manda gravar e manda ler. E o módulo faz a tradução, né? Ele oculta detalhes de temporização, né? O processador não precisa saber se o dispositivo é rápido ou lento. Quem vai cuidar disso é o módulo JS. Formatos, né? A parte eletromecânica para fazer o funcionamento da parte mecânica dos dispositivos, né? Inclusive tamanho de palavras, se trabalha com bytes, se trabalha com bits, se trabalha com palavras de 16, de 32 bits. Isso tudo fica transparente ao processador. Nós temos basicamente 2 módulos JS, né? Nós temos um módulo JS que ele é chamado canal JS ou processador JS. São estruturas bastante complexas e caras, né? Ela assume a maior parte do processamento. Basicamente, faz tudo o que é necessário para entrar completamente o processador desse trabalho. Isso normalmente é usado em mainframes, né? Que são equipamentos feitos para grandes transferências de dados que custam caro. Normalmente, em microcomputadores, nós temos um módulo JS que é chamado módulo JS primitivo. Tá? Ele é simples, recebe também o nome de controlador JS ou até controlador de dispositivo. Tá? Ele é bastante simples, ele precisa do apoio do processador, ele não tem inteligência para funcionar. Tá? Então, quando o sistema é inteligente e consegue trabalhar sozinho, ele é chamado de canal ou processador. Né? Se ele for mais simples, ele é simplesmente chamado de controlador. Nos microcomputadores, o que nós temos são os controladores. Então, os controladores eles são mais simples, tá? Eles têm uma menor capacidade de processamento. Uma exceção eu coloco aí somente na parte de placa de vídeo, né? A maioria das placas de vídeo mais simples elas têm controladores também, tá? Mas as placas de vídeo de alto desempenho, né, placa gamer, né,
aí já são processadores de entrada e saída realmente. Elas têm a capacidade de fazer todo o processamento necessário. Tá? Principalmente quando a gente fala de videogames. Bom, vamos entrar agora numa... Vamos só, prefiro não entrar não, tá? Esse próximo assunto agora, a gente vai falar de ES programada, vai falar de ES programada com interrupções e sem interrupções, depois a gente vai falar de acesso direto à memória, depois acesso direto à cache, depois vai falar de canais de dados. É mais extenso, eu preferia ver essa parte na sequência. Tá? Então, se vocês nos incomodarem, eu acho que é melhor, a gente está bem adiantado na matéria, então a gente não está precisando correr, eu acho que é melhor realmente a gente começar na semana que vem. Né? E eu fico aqui para se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser tirar mais a dúvida do trabalho, da disciplina, tá? Eu continuo aqui com vocês. Né? Vou fazer só mais uma chamada, porque pode ter dado azar de alguém ter caído no momento que eu fiz a outra. Aí eu fico aqui, tá? Para tirar qualquer dúvida, eu vou continuar gravando para se alguém quiser ver depois. Tá? E o pessoal que não tiver nenhuma dúvida, quiser seguir, tá liberado aí. Tá? Fica à vontade aí para abrir o microfone e fazer qualquer pergunta. Tem pergunta aqui no chat, né? Tá, fala aí, Vitor. Pode escrever ou falar? Tá, fez Oi, a prova no... tá me ouvindo? Tô. Não, a dúvida é assim, foi um dos que mandou a prova agora por e-mail, se você puder ter tempo de ver funcionando o negocinho e tal, seria bom. Mas queria Tá, saber como é vamos que eu ver. mando como é que eu mando pra prova? Eu mando em PDF ou você quer que eu mande o arquivo em TXT? Se puder ser em ASM mesmo, fica melhor. Ou então TXT. Como é que eu faço salvo em ASM? É só renomear o final do arquivo? É. Então Tá pode bom, mandar em TXT que eu renomeio, não tem problema não. tá bom, tá bom. Só Valeu. para facilitar na hora de fazer o download, né? E botar no simulador. Pode ser TXT. Tá bom, valeu. Eu mandei agora o e-mail. Tá, vou olhar lá depois. O Carlos está perguntando se executa em TXT, né? Eu não sei, eu sempre usei Olha, ASM, né? sim, Ponto S também eu serve. não eu sei nem testei. como é que fazia de outro Funciona modo, com. porque eu editei tudo no bloco de notas. Eu fiz na mão, fui no bloco de notas, fui fazendo e mandei rodar por ele. Não, é assim mesmo. Eu, no caso, prefiro o Notepad++, né? Que não, eu acho que ele é mais fácil. Eu usei o do Windows mesmo. Então, eu faço ele também. Só que com ele eu salvo como ponto .asm, né? É só colocar lá, salvar como, aí você seleciona o tipo de arquivo. É. Mas, na verdade, você vai, no simulador, você vai importar, né? Essa extensão ASM, o ponto .s, hoje em dia ainda fica o costume de se fazer assim, né? Porque antigamente o montador, a gente usava muito o montador da Intel, né? O montador da Intel obrigava que a extensão fosse ASM, você não podia usar outra. Os primeiros, né? Hoje em dia eu não sei nem como é que está mais, a gente só usa o simulador. Aí ficou essa tradição de sempre fazer ASM. Mas no caso do simulador MIPS, ele vai ler qualquer coisa que você mande. A extensão está correta vai depender do simulador, né? A exigência dele ou não. Eu acho que o Spin até exige que seja S ou ASM. Mas o QT Spin serve qualquer coisa, eu acho. Se Eu não me acabei de engano, o colocar QT aqui e Spin, aceita o pelo menos a ASM. versão de Linux, só funciona com TXT e com aquele ponto, acho que é ASCII, ACM, sei lá, ASM, que é o formato que geralmente usam. Só funciona com esses dois. No meu caso, pelo Eu menos. testei aqui, troquei o nome para ASM e já funcionou. Eu já uso direto ASM para não precisar nem testar nada. Então, para prova não precisa mandar um PDF explicando, nada. É só mandar o arquivo e tá certo, né? Se Tem é um o texto. arquivo com comentário lá dentro, é suficiente. Não quer. Deixa eu ligar aqui a câmera. Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Só? Ah, tá. E a Juliana saiu.
Não, vai ter a A3, vai ter, né? Sempre tem uma A3. Ainda vou preparar e vou colocar lá. Né? Eu vou ver se está meio conturbado essa semana, que essa semana é a semana para entregar um monte de trabalho do EAD. Vou ver se na semana que vem, no meio da semana que vem, eu já estou conseguindo disponibilizar para vocês A3. Mas esse final de semana vai ser complicado, não vou prometer, não. Professor, boa noite. Você consegue me ouvir? Estou vendo. Meu nome é Nelson. A minha dúvida é em relação à entrada dos dados no trabalho. Eu fiquei com dúvida, como o pessoal estava tirando a dúvida no início, mas eu acabei não pegando o assunto por inteiro. A entrada de dados, no caso, o senhor vai colocar o valor direto no registrador, é isso? Direto no registrador, não precisa fazer a entrada, não. Ah, entendi. Eu coloquei a entrada para poder fazer um teste. Aí, no caso, eu coloquei a conversão de float para inteiro e aí a multiplicação, né, por 100 para fazer os cálculos melhor. É isso. Mas você usou float por quê? Eu usei float porque para poder facilitar a entrada. Eu imaginei que seria a forma correta, não sei. Não, porque a entrada é a quantidade de notas de cada tipo, né? A quantidade é inteiro. Uma nota de 20, 3 notas de 10, aí não tem necessidade de usar float. Você entendi. pode multiplicar já multiplicado por 100 e multiplicar a quantidade de notas. Sim, é porque como tem essa multiplicação por 100, eu já imaginei que a entrada deveria ser para poder ajudar na conversão do float, entendeu? Por ter valor quebrado, etc. Imaginei que seria isso. Mas, bom, tá feito. Não tem problema fazer assim, né? Só que é mais fácil se você trabalhar sempre com o valor já multiplicado por 100. Porque aí você trabalha sempre com inteiro. Sim. Mas se fizer em float, claro que não tem problema nenhum. Só fica mais difícil. Então, no caso... Ih, deu branco. Os valores, o seu é colocado do tipo... uma nota de 20, uma nota de 5, coisa assim, direto no registrador. Isso? Beleza então. Tá tranquilo então. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Lembrando também, né? Qualquer dúvida, pode usar o fórum, não tem problema não. Eu até achei que vocês fossem usar mais. Tô até triste, tô entrando 2 vezes por dia lá e não tô vendo nada. Dando depressão. Mas isso aí, né? Então, vou terminar aqui a gravação, tá? Para depois fazer o upload, mas qualquer coisa é só gritar que eu estou escutando aqui ainda. Boa noite para todo mundo aí.